Bom dia. Vamos ver se entra mais gente aí. Fala, galera. Então, seguinte, quero falar umas coisinhas com vocês que eu acho muito importante, principalmente para quem está começando no trade, tá? E existe para mim é uma confusão, tá? Já vi quando eu comecei fazia muito isso, tô vendo muitas pessoas que fazem, tá? E o que é? Bom, se você está achando que você vai transformar a bolsa, tá? A operação em uma ciência exata, pô, galera, vocês estão enganados, tá? Não tem como transformar isso numa ciência exata. Mas por que eu estou falando isso, né? Pelo seguinte, tem muita gente que fala, se romper tal ponto deu compra, se romper tal ponto deu venda, e isso o setup armou, tem que entrar. Eu já fiz muito esse tipo de coisa, né? Entrei porque rompeu máxima ali no gráfico diário e tal. E eu esqueci, na época, de uma coisa fundamental, que é a capacidade do trader, né? A arte de estar analisando o mercado, as condições de mercado. E eu vejo assim, né? Então, quando eu comecei, muita gente começando, o cara acha que é uma coisa objetiva, né? Rompeu, como eu disse, entrou, né? Aqui é stop, volta, trabalhando com números, como se aquilo fosse determinante, né? Então, a partir daquele ponto que rompeu, o mercado tem que subir pra caramba. E toda essa parte de análise das condições de mercado, análise do fluxo de mercado. Quando eu digo condições de mercado, eu não estou falando gráfico, eu estou falando como é que está o dia hoje? O dia está averso ao risco ou não? Tá? Essas medições, ninguém faz essas medições e fica esperando mágica do gráfico. É importante a gente saber que o gráfico, ele é uma ferramenta para a gente trabalhar como um guia, ele nos dá boas probabilidades, tá? É uma ferramenta muito interessante porque os padrões se repetem, mas ele não é mágico. Então eu passei grande parte do meu início como trader, e quando eu falo grande parte, gente, é muito mais do que a galera hoje em dia, né? Porque as informações que eu tinha, eu pegava em livros, né? Não era nem internet, porque quando eu comecei não tinha internet, então eu pegava as informações nos livros e eu não conseguia nem me comunicar com quem escreveu o livro, eu não conseguia nem saber o que estava na cabeça dele. Então eu errei muito, tá? Errei muito e errei sozinho, porque eu aprendi sozinho, eu fui basicamente um autodidata, tá? Então o autodidata, ele aprende, quando aprende de verdade, mas em compensação, cara, ele dá muita cabeçada, né? Porque ele não tem uma orientação. Eu não tive orientação, tá? Então eu acho que essa é a vantagem do pessoal que está chegando agora, né? Tem muita gente aí de perfil sério e que passa boas orientações. Então eu procuro passar um pouquinho, né, do tempo que eu perdi operando, aprendendo, e para vocês encurtarem o caminho de vocês, né? Então o que eu gostaria de estar passando hoje é exatamente isso. Não tente transformar, tá? O trading, né, numa coisa 0,1, tá? Numa coisa exata. A gente tem que tentar se aproximar o máximo possível disso, né? A gente não pode ficar toda hora discricionário, mas a gente não pode deixar de estar analisando o que está em volta, o que acontece, tá? Porque senão vai ficar dando stop toda hora. Eu me lembro uma época que antes de day trade fazia muito mais swing trade. Hoje ainda acho que é onde eu gosto mais de trabalhar, mas enfim, era 2000, 2001.
e eu pegava as entradas nas ações. Por exemplo, subiu, deu uma correção lá de 50% a 61%, que era a onda 2, começava a subir, eu me abraçava. Só que a gente estava num momento de mercado de que o mercado não estava em alta. A condição do mercado não era uma condição de força, tá? Era um mercado lateral para baixo, e eu comecei a perder muito. Aí eu falei, pô, mas eu estou seguindo exatamente o que está no livro, né? E mais uma vez eu não tinha orientação, eu estou seguindo exatamente o que está no livro e estou errando, né? Esse negócio não funciona. Só depois eu fui me tocar que qual o momento que eu estava abrindo compra? Qual o momento de mercado eu estava abrindo compra? Então, entender a parte do ciclo que a gente está no mercado, ele é muito importante na hora que a gente está entrando. Porque quando a gente está num ciclo lateral, um ciclo de baixa, e a gente acaba entrando na compra, né? Estou falando aqui de swing trade, os stops são incontáveis. Você vai tomar stop o tempo todo. Tá? Então não é só a figura gráfica, é entender o contexto todo da bolsa. A bolsa está de alta, a bolsa está de lado, a bolsa está acumulando, ela está distribuindo, né? Entender esse ciclo que a gente pode estar estudando no Wyckoff, né? Eu acho muito interessante isso. Tá? Então não é só o setup gráfico. Primeiro qual a direção da bolsa? Para cima, para baixo, acumulando, distribuindo, qual a direção? Primeira coisa. Segunda coisa que eu considero muito importante. Qual é o setor da ação que eu estou entrando? Tá? É um setor que está forte? Por quê? Porque a bolsa anda em setores. Tá? Ela anda, tecnologia, commodity, energia, as utilities, que são utilidades públicas, setor de construção. Então ele vai andando assim. O setor está forte? É outra coisa que eu olho. E terceiro, eu vou olhar o papel que eu quero entrar, né, a ação que eu quero entrar, e aí sim vou ver o setup gráfico. Quando eu estava entrando, eu só olhava o gráfico e tomava, tomei muito, por isso, tá? Depois eu falei, mas eu não estou na parte do ciclo de mercado. O que manda é a tendência macro, né? O que vai ajudar é a tendência macro. E a gente estava num período ruim. Outro período que foi muito assim, foi ali no governo Dilma, mais ou menos 2010 até 2000, vou dizer mais, hein? Ficou bem lateral, foi uns 4, 5 anos, que foi muito ruim fazer swing trade na compra, a não ser que acertasse a ação. Então 2010, 11, 12, né? Foi muito difícil também de fazer swing trade na compra, porque o contexto geral do mercado era lateral, morte lenta, lateral para baixo. Tá? Então fica mais difícil, a gente tem que estar avaliando isso. Estou falando por quê, né? Eu tenho passado algumas ações lá no... não call, mas algumas análises, não gosto da call exatamente por causa disso, mas algumas análises lá no Close Friends, e estava armando uma compra para Gerdau gráfica, tá? Uma conta para Gerdau gráfica, e eu falei, olha, se romper a máxima de ontem, de ontem na verdade, daria compra, e larguei aquilo de lado, porque eu achei que a queda tinha sido muito, a gente chama steep, muito inclinada para baixo, né? E no final do pregão de ontem rompeu essa máxima, e um seguidor meu, né, acredito que um assinante, ele falou assim, deu compra na Gerdau, e falou no final do dia, eu falei, cara, nem vi isso, não me alertou, né, porque pela intensidade da queda, pela a forma que foi a queda, eu mais ou menos tinha na minha cabeça meio que rejeitado, né, nem tinha visto que tinha rompido no final do dia. E hoje, mas tudo bem, mas é o setup e tal. Beleza, e hoje o que acontece? A gente amanhece, e aí a importância da gente estar vendo o contexto total do mercado, e eu faço sempre aquele panorama matinal, aquele contexto do mercado, era de que, eu até botei, né, nos stories, risk off, né? Olha, hoje o dólar está subindo, as moedas ligadas a crescimento econômico, que é o dólar canadense, Australian Dollar, o dólar da Nova Zelândia, estão todas caindo, as ações do mercado, as moedas do mercado emergente estão caindo, e em franco suíço está subindo, então o mercado hoje está com receio, está com cautela,
ele... as commodities também estavam praticamente todas para baixo. Então o cenário, né, falando só do dia, era um cenário negativo para a gente estar comprando ação de commodity, né? Porque, então, não é só porque cortou a máxima de ontem que eu tenho que entrar, entende? Então a gente tem que fazer esse filtro. E o pessoal quer ser 0 e 1. Ah, cortou, né? Ainda mais que não faz toda essa análise que eu estou falando. O cara só quer olhar o gráfico, tá? Então, se a gente não faz essa... Por que eu estou falando isso? Porque essa análise aumenta e confirma o que a gente vê no gráfico. Aumenta a probabilidade. A gente vai com mais segurança, né? Serve para estar confirmando e serve para estar aumentando a probabilidade. Se eu estou numa bolsa de baixa, que não é o caso, aí acho que tem um setup de compra, e a tendência geral do mercado é para baixo, eu ficar fazendo todas as entradas em setup de compra, eu aposto com vocês que o resultado vai ser devastador, entendeu? Vai acertar uma e tal, mas na soma é ruim. Então, não é só o gráfico, né? Então lá, cortou a máxima, mas era uma corretiva. Beleza. Então o dia não estava satisfatório. Esse é o primeiro ponto. Porque esses casos são interessantes porque a gente vê como o pessoal está pensando, né? Ah, vou entrar porque rompeu, vou entrar porque deu. É um guia, a gente tem que tentar seguir o máximo possível, mas é o que eu estou falando, tem essa sensibilidade, né? Não é 0, 1. Aí a segunda coisa, suponhamos que eu tenha entrado, eu não entrei, mas suponhamos, foi até no fechamento que ele me falou, depois do fechamento, era já 6h30. Suponhamos que eu tenha entrado, o cara entrou. Como amanhece o dia hoje? Perspectiva ruim, beleza. Ah, mas eu vou ficar porque é o gráfico que manda. Tá bom. Tem seu direito, é nosso direito. Aí, o que acontece? A gente começa a ver que abrem gap, e aí o estudo das aberturas, né? Eu sempre passo meus alunos os estudos da abertura. Hoje eu até botei no constante várias coisas da abertura. Aí a gente abre em gap, tenta subir, faz uma consolidação e começa a romper. E tem um detalhe, né? Uma coisa que eu chamo a atenção, que o pessoal não olha, tá? O pessoal, mesmo quem faz o curso, tem o módulo, mas o pessoal não olha. É a leitura do fluxo. É o fluxo que faz o gráfico, ele é rei, o fluxo é rei. Então, e olha que eu sou grafista, hein? Então, o que acontece? A Mary Lynch na Gerdau estava sentando a porrada, né? Vendendo, ele foi o maior vendedor, não sei se ainda está, mas era o maior vendedor disparado. Ordem da venda recorrente. Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou comprar? Entendeu? Tem que olhar o fluxo, gente. Como eu falei, os meus amigos que eu vejo com mais sucesso, eles operam muito olhando o fluxo. Eles não têm a ferramenta gráfica. E quem tem o gráfico, eu acho que tem que estar associando o gráfico à leitura de fluxo. Eu aconselho, né, veementemente que façam isso, tá? E o pessoal, eu não sei, acho que o gráfico é mais fácil de entender no sentido que parece até ser mais objetivo, né? Cortou aqui, virou ali, fez um martelo, fez um engolfo e volta ao início da live, que é o cara achar que é só probabilidade, tá? Essa é a minha opinião, tá? Vai ter gente que vai falar que tem que seguir o gráfico de olhos fechados. Eu não acho, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que tem que olhar contexto, tem que olhar o fluxo, tudo é probabilidade, tudo isso aí está aumentando a probabilidade. Mas então, aí a Mary Lynch com venda pra caceta, agredindo o mercado, batendo na compra. Pô, vou botar lá meu lotinho pra dar liquidez pro cara, só porque o gráfico cortou a máxima de ontem, entende? Pô, as notícias estão ruins, o mercado não está a favor, tem fluxo de venda, mas cortou a máxima de ontem. Se eu entrei, estou saindo fora, tá? Isso é outra coisa importante. Aliás, muito importante. A gente acha que, cortou, tem que subir obrigatoriamente. Não é verdade, tá? A gente tem que estar sempre avaliando a nossa entrada. A gente tem que estar sempre avaliando a entrada. O mercado, depois que eu entrei, acho que isso pouca gente faz. Depois que eu entrei, o mercado está confirmando, né, candle a candle, hora a hora, o que eu vi. Ele está confirmando? Pô, não está. Se não está confirmando, começa a desconfiar. Ok? É melhor perder um pouquinho do que depois, quando vê,
porra, né, só para puxar o exemplo, a Gerdau caiu 10%, aí o cara, você acha que vai subir? Cara, entrei, vamos lá, cortou ontem, deu compra, hoje abriu para cima de ontem, tá confirmando, entra fluxo de compra, ufa, é isso mesmo. Mas foi o contrário, tá? Então, quando o mercado não confirma a nossa hipótese, não confirma a nossa tese, não confirma a nossa entrada, a gente tem que ser esperto e defender o nosso dinheiro, tentar sair o mais rápido possível, tá? Porque stop não machuca, ok? Perder não machuca, o que machuca é perder grande. Já em outro papel você já recupera. Então, entrei, pô, eu não vou esperar dar o meu stop, o mercado não confirmou, né? Isso pode ser com indicadores, pode ser com fluxo, pode ser com tudo. Entrou, o mercado não está confirmando, já fica esperto, tá? A gente é trader, a gente não está aqui para, comprei para investir para daqui a 2 anos. Não, a gente está aqui para entrar, fazer dinheiro e ir embora. E mudar de cavalo, entra, faz dinheiro, vai embora, tá? Então é isso, eu acho que o mercado tem que estar confirmando. Eu vejo muita gente, segue uma regra que leu num livro ou aprendeu, né, em algum lugar, e depois para completamente de analisar o mercado. O cara para. As condições não estão favoráveis, tá? As condições não estão confirmando a nossa tese, a nossa entrada, e o cara está lá parado, vai embora e fica, como é que eu posso dizer? Esperando, né? Dar o stop e tal. Então, eu acho importante, tá? A gente estar com esse pensamento. Você tem a sua tese, você tem que olhar o macro, não só o gráfico. Você tem que olhar também se o mercado está confirmando o que a gente viu. A gente tem uma ideia, será que o mercado vai confirmar? Se for confirmar, se for compra, tem que ter fluxo de compra, né? Então ninguém olha o fluxo e fica parado, né? É assim como no suporte. Eu estou operando dólar, acho que a VWAP é um ponto importante. Será que está entrando compra para defender a VWAP? A gente tem que olhar isso, tá? Não é só porque bateu na VWAP. Eu tenho aqui uma projeção, uma retração de Fibonacci de 50%. Aí o cara acha que aquilo é uma mágica. Ele vai botar o lote dele, vai levar na cabeça, o mercado vai cair. Pô, Fibonacci não dá certo. Então no mercado todas as ferramentas são importantes, mas penso eu que não devem ser usadas cegamente, tá? Elas são ferramentas que junto aumentam bem a nossa probabilidade. Eu gosto, tá, de estar confirmando, e gosto de estar confirmando com outras coisas, né? Não só no gráfico, como eu falei, o fluxo está confirmando o meu gráfico, o cenário está confirmando a minha entrada no swing trade. São coisas diferentes, né? Não é tudo no gráfico. Eu estou pegando elementos de outro tipo de análise para estar confirmando o que a gente está fazendo, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito em quem está começando achar que estudar pra caramba aquelas figuras, tá? E só aquilo vai resolver. Eu acho que não. Acho que, como eu disse, outras coisas devem estar sendo analisadas para estar aumentando a probabilidade, assim como acho que a gente tem que continuar analisando. Vocês continuam analisando depois que entram? Essa é a pergunta. Ou entra e acha que porque cortou o ponto tem que subir ou tem que cair. Né? Então, é sempre buscar a confirmação. Tá? Então, eu comecei a melhorar nas minhas entradas quando eu comecei a buscar a confirmação no mercado para o meu trade. E só confirmação para eu estar errado? Não, confirmação para eu estar certo. Por exemplo, a gente tem, ontem a gente estudou alguns setups até de abertura de banda de Bollinger curta, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu entro num setup, tá? E aí eu uso filtro, eu só quero operar a favor da tendência, a banda de Bollinger, ela curta, ela estreitou, e eu só vou entrar se ela abrir, porque ela vai abrir para um dos lados, se ela abrir a favor da tendência. Beleza, foi lá, ela começou a abrir para baixo, digamos, entrei vendendo. Entrei vendendo. Acabou o meu trade? Eu já fiz a entrada, já fiz o setup? Não, não acabou. Agora que começou o meu trade. Né? Agora que começou. Então, o que eu vou procurar depois que eu entro? Se o mercado vai confirmar o que eu quero. Se a gente está saindo de uma faixa de consolidação, o que a gente quer? Né? É muito racional. O que eu quero depois
que eu entro, que eu estou achando que vai abrir a volatilidade? Que acelere. O mercado ele tem que acelerar depois que eu entro. Tá? Então, entrei, por exemplo, nessa ideia. O mercado, então, ele vai ter que o quê? Acelerar. Ele começou a acelerar, ufa, é isso que eu queria, está confirmando a minha entrada, está confirmando a minha tese. Aí eu relaxo, aperto o meu stop e deixo o pau cantar, tá? Então, eu estou sempre buscando, depois que eu entro, né, o mercado está dizendo assim, Guilherme, você está certo, vai lá e que é exatamente o que você está entrando. Outra situação, suporte e resistência, mercado lateral, rompeu o suporte, vendi, o mercado cai um pouquinho, né, vamos lá, uma área bem defendida, muito lote, sai volume, ele rompe. Quando ele rompe, tem que abrir um vácuo para baixo. Aí imediatamente, o que acontece? A bolsa, o preço começa a subir forte contra mim. Cara, tem que sair. Não é porque rompeu que você vai ficar esperando. Aí daqui a pouco o cara não sai, vai estar estopando lá na resistência, né? Rompeu o suporte, armadilha de venda. O cara não, mas rompeu. Aí vai lá na resistência. Aí na resistência, onde é que ele tem que estar vendendo, vai estar estopando a venda que ele fez lá no suporte. Tá? A mesma coisa ao contrário. Eu quero entrar num falso rompimento. Fico olhando o suporte, espero o mercado romper. Rompeu, foi direto? Não entro. Rompeu, começou a voltar rápido, né? Porque as armadilhas, ela funciona muito quando ela rompe e volta rápido. Se a gente olhar, faz muito engolfo, linha de piercing line, né? De perfuração, né? Ela vai e volta. Um que anda para cima, outro para baixo. Um para baixo, outro para cima. Quase que imediatamente. É assim que os falsos rompimentos são mais assertivos, né? Quando ele rompe, começa a parar, né? Geralmente não faz. Ele dá uma pancada para cima, o cara compra nos stops e depois imediatamente joga para cima. Então, se eu quero entrar nessa situação, eu vou estar observando a reação do mercado. É o mercado que vai me confirmar, né? E se eu consigo identificar esse padrão, né? Porque a gente está operando todo dia. Depois de ver esse padrão todo dia, a gente fica especialista, começa a entender como é que funciona. Se acontece aquele, não digo padrão gráfico, né? Aquela dinâmica de mercado que eu quero, eu vou e entro, se eu tiver certo, é uma estilingada para cima. Então, é a confirmação do trade, né? É o mercado que vai estar confirmando o meu trade. E aí eu vou ficar. Tá? Se eu acho que é um falso rompimento, ele rompeu, volta e começa a querer voltar, sai fora, né? Não é o padrão que você quer. E muitas vezes quando a gente está no gráfico, a gente fica esperando, quando vê, toma um prejuízo aí congolês, né, cara? Porque, fica esperando muito, esperando sair. Então eu gosto muito, tá, de estar entrando, de estar vendo a confirmação, tanto a favor quanto contra. A hora que eu vejo que o mercado não reagiu conforme eu achava, eu saio fora. E mais importante, né, voltando no início, não vou ficar entrando se eu achar que o ambiente geral não favorece aquele setup. Eu vou filtrar, eu uso filtros, né? Quando eu opero indicadores, teve até uma aula ontem, eu uso filtros do mercado, certo? Eu só vou operar a favor da tendência. Esse setup eu só vou operar se o mercado for lateral, porque esse é um mercado de vender em cima e comprar embaixo. Quando o mercado está em tendência, não adianta eu ficar vendendo acima. Por quê? Porque é um mercado que está se deslocando para um próximo preço. Então, eu abandono, tá? Eu não faço. Eu vou esperar a condição ideal para estar usando o operacional. Não vou ficar forçando ele em mercados que não estão atendendo, né, as condições necessárias, né? Aí, outra coisa que eu quero falar, também foi um seguidor, né, também aluno meu, ele estava vendido comprado um put de Vale. Aí depois ele saiu ontem, aí hoje ficou com dor de cotovelo, poxa, tô com dor de cotovelo e tal, de não sair. Também já aconteceu muito comigo, né? Pra caramba, isso acontece muito.
O que acontece, galera? Acontece a seguinte coisa: a gente tem que ter, quando a gente tem uma tese, o mercado, lógico, tem que estar confirmando a nossa tese, mas a gente não pode ficar sempre em dúvida, certo? Sempre em dúvida. Quando eu falar, os commodities vão subir, as ações de commodities vão subir, eu estou embasado e o mercado está me confirmando, tá? Se o mercado faz um movimento realmente significativo, eu vou estar reavaliando a situação, como eu acabei de dizer, mas eu não posso estar deixando o barulho do mercado, né, aquelas pequenas oscilações, ele está estragando o meu operacional. Estou falando de um operacional mais longo, tá? Entendeu? A gente tem que ter um pouco. O que você acha? Eu falei para ele: o que você acha? Por que você saiu da sua put de Vale? Ah, saí da minha put de Vale. Antes ele falou, assim, eu falei: pô, você está entrando na put de Vale por quê? É porque você ouviu falar ou porque você acredita que vai cair? É porque eu acredito que vai cair. Eu fiz a minha análise e acredito que vai cair. Tá bom. Aí no dia seguinte o mercado voltou um pouquinho, né? Diário. Ele saiu, perdeu um pouco. Falei: beleza. Ele acho que não vai mais. Acho que o minério voltou a subir. Ele saiu. Aí daqui a pouco cai hoje. Aí, pô, tô com dor de cotovelo. O que acontece? A gente não pode deixar o mercado ficar operando a gente o tempo todo, tá? A gente não pode deixar o mercado, a gente tem que acreditar, tá? Isso não trade mais longo, certo? O que é acreditar? É avaliar todo o cenário, certo? Quando eu falo do setup, poxa, eu não vou entrar nesse setup mesmo que ele tenha marcado. Por quê? Porque o cenário em geral não está me confirmando. Então minha tese maior não confirma a entrada no setup. Quando a minha tese maior ela está de acordo com o meu sinal de entrada, aí eu tenho que acreditar, né? Esperar o mercado me mostrar, pô, você está certo, está confirmando, beleza. Mas eu não posso deixar que qualquer movimento eu mude de tese. Agora é para cima, agora é para baixo, agora é para cima, agora é para baixo. Então eu não estou operando, é o mercado que vai estar me operando o tempo inteiro, né? Então a gente tem que, pô, alinhou o movimento, o mercado está mostrando para você que está certo? Tá. Então não vão ser pequenos movimentos, tá, que vão estar tirando a gente, né? Então, ainda mais comprado a vantagem das opções, e aí vou falar delas também, é exatamente essa. Por quê? Diferente de um scalp, entrei, né, no largamento da banda. Mercado, eu quero que o mercado desarme. Ele começa a não ir. Aí sim eu tenho que sair, tá bom? Porque não tá, né? A minha tese era essa. Agora, quando eu tô numa tese mais macro, acho que a ação saiu lá dos 60, foi para 100 e poucos, tem que corrigir. Não estou dizendo que está certo ou está errado, né? O pensamento dele. Então, não vai ser cada tique da Vale que vai fazer ele sair. Ainda mais aí a vantagem das opções, né? Quando você está numa estratégia de opção, esse barulho do movimento, ele não vai afetar muito o seu trade. Então, você está com risco limitado, você tem toda a condição de carregar. Por isso que eu acho que até é mais viável a gente fazer dinheiro com opções do que fazendo day trade no futuro, porque os barulhos do mercado, né, essas oscilações, elas não destroem a nossa ideia, né, a nossa tese. Já no índice, no scalping, que é muito rápido, realmente a gente tem que estar olhando, tá? Entende? Então a gente tem que ter esse discernimento. Se eu entro numa opção, eu já entro devido a isso, né? Porque eu quero, não é para hoje, não é um giro rápido, né? É uma coisa, tá, maior. Não sei se eu estou sendo claro com isso, ok? Se não, isso acontece no trade também, né? A gente acha que é para cima, compra. Aí o mercado vem para baixo, você vende. Aí daqui a pouco vai para cima, você compra. O mercado está te operando, você só está entregando dinheiro. Você não tem tese nenhuma, você nem achar você acha. Você está deixando o mercado te operar. Pô, o mercado está me operando, certo? Vamos ver. Olha só,
aí começa aquele negócio das opiniões, né? Cada um tem uma opinião. Se eu acho que ele está certo, que a Vale vai corrigir, se a Vale vai corrigir. Eu vou falar uma coisa para você, que eu perdi, eu tentei uma correção na Vale, em algum momento ela vai corrigir, se agora parece estar corrigindo, tá? Mas eu aqui não tenho a função de dizer se ele deve ou não fazer. Eu tenho a função de falar assim, ó, se você acha que você deve se comportar dessa maneira. Não deixe o mercado te operar. Faz uma operação com risco limitado, né? Eu acho que essa é a minha orientação, porque eu posso ter uma opinião e o cara ter outra. Isso atrapalha, entende? Atrapalha um como atrapalha o outro. Por isso que às vezes esse negócio de call, eu acho que ele é um pouco prejudicial, porque a pessoa pode estar enxergando uma coisa que eu não enxerguei. E vice-versa, né? Ficar olhando a opinião de todo mundo, o que cada um acha, isso atrapalha o trade, certo? Talvez eu tenha tirado ele do trade, você entende? Eu falei, pô, mas por que você entrou? Entende? Quando a Vale estava na faixa de 80, eu achei que ela estava esticada. Fiz uma operação para baixo, uma trava de baixa. Perdi, cara. E daí? Perdi. Eu estava travado, fui lá. Então, a gente tem que estar se avaliando. Por exemplo, eu ontem estava na Cirela, fiz uma compra via opções, tá? Fiz uma compra sintética de opções, bem direcional, né? Comprei uma call, vendi uma put, tá? Só que strikes separados. Não fiz exatamente certinho, né? Passa um patamar assim, é uma operação assim. Hoje eu olhei, ele tinha rompido um ponto ontem e tal, estava vendo o cenário mais positivo. Aí hoje eu falei, pô, errei. O que eu fiz? Eu tirei a minha put vendida, só fiquei com a call e agora já comprei um pouquinho de put. Ou seja, eu mudei minha figura, tá? Eu mudei a figura. Não sei o que vai ser, né? Não fiz pesado, mas eu mudei minha figura. Eu não vou ficar amarrado ali. Entende? Ah, mas a sua tese não é para cima, mas não é uma tese muito convicta. Eu até falei lá no Close Friends que assim, olha, esse setor está subindo, eu ainda não sei direito o porquê, tá? Então, foi minha falta de convicção. Mas o que eu não vou fazer? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Eu só assumir, né, o que eu estava vendo, que não estava gostando, o mercado não estava. É diferente de ter uma convicção, né? Os trades bons são trades com convicções. Ok? Se eu faço venda coberta também, tanto de call quanto de put? Não, eu não faço. Por que eu não faço uma venda coberta de call? Vamos lá. É ruim a operação? Para mim tá? Por que eu não gosto dela? Bom, existem duas situações, né? Uma situação, ela pode ser uma operação boa. Em que situação? Eu tenho uma ação e eu não quero zerar minha ação. Essa ação tá para eu carregar, certo? Eu gosto dela, pode cair 50% que eu não vou sair, eu vou comprar mais. É um investimento, subiu muito, eu vendo um pouquinho da minha opção para melhorar o meu preço médio, beleza. Só que eu não opero muito assim, tá? Eu não fico lá trabalhando o meu papel. Eu entro mais para atacar, eu tenho que fazer dinheiro naquele mês, eu tenho que pagar minhas contas no mês. Eu não posso estar, por exemplo, comprado em Vale agora, se ela for cair, e defendendo, vendendo call. Não vai adiantar, porque se a Vale sair do 90, que ela está 90 e poucos, vier para 70, pô, são 20 reais. Que opção vai defender 20 reais? Eu vou ficar com prejuízo. E se disparar? Se disparar, o meu ganho está limitado, certo? O ganho vai estar limitado. Então, eu não quero ficar com o meu ganho limitado se eu estou num risco, ainda mais com o papel lá em cima. Poderia fazer esse tipo de operação, como eu falei, e poderia numa outra situação, sabe qual? O mercado caiu forte, volatilidade está alta, então o preço das opções vão estar caro, a put vai estar gorda, eu compro o papel, a call vai estar gorda, eu compro o papel, vendo a call. Meu preço de defesa vai estar lá embaixo, né? Porque a call está cara. Só que se o papel cair, ele já está barato. Então eu já estou comprado barato. Beleza, aí eu vou carregar porque eu gosto dessa ação. Nunca faria isso com uma ação que eu não gosto. Exemplo, eu tenho um amigo
tá? Que na OGX, alta volatilidade, tá? Ação caindo, forte. Ele pegou o fundo, não era fundo, o clube de investimento dele, pegou 1/3 do fundo do clube de investimento e fez uma venda coberta de call. Taxa gorda, né? Taxa gorda. Cara, a OGX foi lá para baixo, destruiu o clube de investimento dele. A qual não defendeu. Por quê? Porque a qualidade do papel que ele estava comprando é ruim. Então, com ações boas e dando uma taxa alta, é uma outra situação que a gente pode fazer. Mas eu, pessoalmente, não faria essa operação desse jeito, tá? Porque eu vou estar olhando o desencaixe que eu vou ter que botar no à vista e vou travar com a call, vou gastar muito dinheiro. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro vender a put, tá? Eu vendo a put que vai estar gorda, boto alguma margem que vai ser menor do que o gasto que eu ia estar botando na compra da ação, e eu ainda fico com caixa para fazer outras operações. Então, nesse caso, eu prefiro estar vendendo put, tá? Então, por isso que eu não faço a venda coberta de call. Quando eu acho que vale a pena, eu faço a venda de put, que é exatamente a mesma coisa, tá? E o meu dinheiro não fica preso lá comigo apanhando. Eu fiz uma operação dessa lá no auge da crise da Covid, no ano passado, lá para abril. Eu fiz em Petro, a Petro estava na faixa de 11, eu vendi uma put, não me lembro qual era o strike, acho que era de 9, eu vendi a 1,60, tá? Então eu fiquei com preço de 11 para 1,60, fiquei com preço bem baixo. Peguei um pouco desse prêmio gordo e fiz uma trava de alta. Isso é uma Seagull, né? E foi interessante. Aí a gente pensa, tudo bem, e se a Petro caísse? Pô, o meu preço de Petro era 9,40, né? Eu ia ficar comprado a 9,40. Você quer ter a Petro a 9,40? Eu quero, tá? Eu vi a Petro a 4,50. Tudo bem, não tem problema. Quando chegar a 4,50 eu vendo outra put, vai estar cara pra caceta e carrego mais papel. E um belo dia sobe, porque ela vai estar tão lá embaixo, é a Petrobras, não é a OGX, tá? É isso. Aí eu acho que vale o risco. A bolsa é sempre a gente tá analisando risco-retorno, sabe? Tem um amigo que fala, o Vitor, ele fala para mim o seguinte: Carvão, olha só, sabe o que é isso aqui? Né? Isso aqui é o português da padaria. O português da padaria, ele não tem aquela sofisticação toda, mas ele tem aquele raciocínio lógico que faz ele ganhar dinheiro, né? É o caderninho, é o que entra e o que sai. Raciocínio lógico. É pensar o simples. E é exatamente isso na bolsa. Isso é o risco-retorno, tá? O que é o raciocínio simples? Pô, por que se eu estou vendo um fluxo vendedor pra caramba, recorrente na Gerdau, pô, eu vou pegar, vou traçar a FIBO, elevar a 2, juntar com a média de 21,5. Cara, tem um grandão vendendo. Acabou. Simples, simples assim, né? Simplificar. Eu quero ir com um grandão ou quero ir contra? Até que inverta, né? Aqui eu falei, né? Inverteu tudo. O mercado é dinâmico. Aí, mais uma vez, a gente tem que estar reavaliando. Mas naquela entrada, porra, eu vou fazer uma conta do caceta, vou pegar ali, é um negócio super complicado. E quando o simples é que o grandão está vendendo, tem ordem, tem ordem, tem ordem. É simplificar um pouco, né? Então, eu também também tive épocas, cara, eu queria ficar acertando a onda de Elliott o tempo todo. Fiquei 7 anos estudando pra caceta essa merda de onda de Elliott. Ficava louco. Depois que eu saquei, pô, não é pra você acertar a contagem, é você identificar o movimento que estraga a alta ou a baixa. É descobrir se o mercado está corrigindo ou se o mercado está em tendência. Acabou. E aí o cara fica A, B, C, X, né? A gente bota, mas isso aí é subjetivo, né? O objetivo é quando desmarca. Então, esse excesso de sofisticação também atrapalha, né? Atrapalha a gente estar, por exemplo, comprando. Eu fiz bons trades com ações de commodities, né? Eu estava em CSN e saí. Pô, olhei lá, tá subindo sem parar, o excesso de dólares, as commodities subindo, o gráfico confirmava, eu falei, é nessa que eu vou, cara.
Tipo, não olhei, por que que você olhou? Tudo no swing trade, ok? Não estava no day trade. Como é que eu vou surfar isso? Vou ficar de peito aberto ou vou de opção? Ah, vou de opção, né? Compro duas, vendo uma, estou mais comprado em call, subiu. Ah, vou surfar uma travinha de alta, tudo direcional. Acabou, tá? Então, é um pouco disso, tá? O que eu acho assim, que me chama a atenção, né? Voltando ao início da live, que eu acho que é o mais importante, né? Vou deixar duas coisas. A primeira coisa que eu acho super importante, que eu falei, é querer achar que a bolsa, se bateu aquele ponto, necessariamente tem que acontecer isso. Se bater aquele ponto, necessariamente tem que fazer o contrário, tá? Então, e olhar um gráfico, eu fiquei muito tempo olhando o gráfico com isso, tá? Entender, sacar, aquela sacada, que essa ferramenta ela me traz, para que ela serve, como que eu uso essa ferramenta, entende? Como que eu uso essa ferramenta? Como é que eu vou usar o gráfico? É para adivinhar o futuro? Não é para adivinhar o futuro, tá? É para ele dar um mapa para indicar o caminho mais provável. Eu penso assim, tá? Então, ele não é uma bola de cristal. E eu perdi muito dinheiro querendo usar o gráfico como uma bola de cristal. Quando eu tive a sacada que ele é um mapa que vai me dar a direção mais provável, eu comecei a melhorar. E ele tem que estar se confirmando o tempo todo. Tá? Não, a análise não termina na hora que entrou. A análise começa na hora que entrou. Tá? É diferente. A gente analisa, né? Tem três coisas, né, que eu falei de bolsa. As entradas. 4 coisas. As entradas, estudar as entradas, vou botar em 3, né? Estudar as entradas, o gerenciamento e o psicológico. Vamos esquecer o psicológico. O pessoal estuda 90% de entrada. Quase ninguém estuda o gerenciamento da posição. O gerenciamento da posição é depois que entrou. Depois que entrou, a gente tem que decidir aonde que vai sair. Qual a técnica para sair? É apertar stop? É trabalhar meta fixa? É objetivo? Depois, a condução entre o ponto que eu entrei e o meu ponto de saída. Como é que eu trabalho? Isso é a maior dificuldade, né? Acho que para todo mundo. Daqui para cá, beleza, aqui é a entrada, aqui é a saída. E no meio do caminho, como é que faz? Tá? Então, é esse estudo. Como é que faz? Qual o stop que eu vou adotar? Qual vai ser o tamanho do meu lote? É uma coisa que o pessoal não pensa. Isso é ser trader. Essas decisões que são as decisões de trader. Não só o estudo da entrada, né? Então, o que eu estou falando o mercado está te confirmando? Não está? Isso é a condução do trade. Então, é ali que começa a nossa análise. Ok? Então, é mais ou menos aí como eu vejo, tá? É a primeira coisa, tá? E a gente não ficar fixado, porque, o gráfico mandou entrar. Aí o cara entrou, não analisou mais nada. Se tem fluxo, se não tem. O mercado está despencando, aí mas o gráfico bateu no ponto, eu vou entrar. Pumba na cabeça. Então, bolsa, eu não vou nem falar bolsa, tá? Porque a bolsa é reflexo do ser humano. Vou falar economia. Economia é uma ciência exata? Eu sou economista. Sabe por que eu fiz economia? Um dos motivos, né? Claro. Porque, bom, primeiro eu não queria ser médico, nem advogado, nem engenheiro. Tá? Médico porque eu não aguento ver ninguém sofrendo, osso, sangue, estou fora. Advogado, a impressão que eu tinha era que era defender bandido. Eu não tinha ninguém de advogado na família, então a gente quando é novo, né, eu fiz vestibular com 17 anos, eu não tinha uma noção, eu não sabia que existia direito societário, direito tributário, então o meu conhecimento de direito era muito estreito. E engenharia, ciência exata, eu nunca fui um cara de ciências exatas, tá? Eu sempre fui um cara de humanas, certo? De humanas. Meu pai é de ciências exatas, né? Então, a parte da minha mãe, né, a parte de carvão, é uma parte mais de sensibilidade, né, de humanas.
eu tive um tio-avô que era pintor, né, na Luiz do Carvão, já chegou a ser famoso. Tenho o primo da minha mãe é escultor, tem esculturas lá em Belo Horizonte. Então tem esse lado, né? E eu sou meio que um produto disso, dessas duas coisas. Então a coisa 01 nunca, tecnologia 01 nunca foi o meu forte. O meu forte realmente sempre foi essa parte mais de humanas. E a economia, ela trabalha essas duas coisas, tá? Por isso que eu falo, os economistas todos erram. É verdade, erra pra caramba. Sabe por quê? Porque a economia não é ciência exata. Ela tem uma parte de exata, ela tem as equações, né? A equação de renda, a equação poupança é igual, né, a, sei lá, investimento com menos consumo, sei lá, aquelas, nem sei mais direito. Então, né, tem as equações, né, curva ISLM, oferta, demanda, só que não é uma ciência exata. Sabe por quê? A economia, ela depende da resposta do ser humano, né? A economia depende ela é a função, né, das ações do ser humano. Tem estudos, né? Como é que você faz o melhor leilão para vender mais caro. Tudo isso é importante, é economia, né? Então, cara, mas os incentivos, por exemplo, teve uma época no início do século XX no Rio que tinha uma epidemia muito suja, o Rio, né? Lá em 1900 e pouco. Então, quem trouxesse rato era beneficiado. Vamos acabar com os ratos. Me traz rato aí, que você vai ganhar lá, sei lá, 2 contos de réis. O que o ser humano fez? Porra, eu vou criar rato, entendeu? Ao invés de ficar caçando, eu crio rato. Então, ao invés de diminuir o número de rato, aumentou o número de rato, né? Por quê? O incentivo foi errado, né? Foi dado um incentivo errado. Isso a economia estuda, né, os incentivos, mas a reação do ser humano, tá vendo? Ela depende dos incentivos. Então a economia é um pouco de exata com um pouco de humanas. E eu sou uma mistura disso. Então eu achei que a economia podia se encaixar bem para mim. E o mercado financeiro é exatamente isso, tá? O mercado financeiro, o desenho que a gente vê no gráfico, ele é um desenho das respostas dos traders, né, de todos os agentes de traders, aos estímulos. O que é um estímulo? Vamos lá. Há um tempo atrás, Forja Taurus não para de subir. Vamos lá, Bitcoin não para de subir, independente de ser bolha ou não. O cara que comprou hoje, vou dizer a verdade, o cara que comprou hoje, ele está comprando porque ele acha que vai vender mais caro amanhã, ou porque ele acha que o preço justo é acima. Eu não sei nem como é que calcula, né, o preço justo. A Tesla, ela sobe por quê? Será que é porque eu quero comprar porque eu acho que vai subir mais, que não para de subir, ou não? Entende? Então, a gente não pode tirar, certo, esse fator do mercado, né? A gente não pode tirar esse fator do mercado, que ele é importantíssimo, né? Depende, tá? Então não dá pra gente estar transformando o gráfico numa ciência exata. Ele indica a probabilidade. E a outra coisa é que a gente não pode ser operado pelo mercado, certo? A gente tem que ter nossas convicções. Acredita na gente, acredita no que a gente viu. Beleza? Vou encerrar, almoçar, que a tarde aí vai ser longa. Valeu, galera. Boa sexta pra vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Depois a gente bate mais papo. Vamos lá. Abração, galera.